Olá, boa noite já eu falar boa tarde, já são mais de 6 horas. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Esse é o terceiro painel do terceiro dia do Educação 360. E continuando a nossa programação, eu chamo agora para conversar com a gente, para o nosso palco virtual, duas pesquisadoras científicas que fizeram parte da equipe responsável pelo sequenciamento genético, pelo sequenciamento genético do novo coronavírus, dos primeiros casos de Covid-19 na América Latina. Queria convidar a Esther Sabino para entrar aqui na nossa conversa. A Esther é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP e ex-diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP. E queria convidar também a Jaqueline Jesus, ela é biomédica e pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Esther, Jaqueline, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Como vocês trouxeram para a gente uma programação, eu vou passar a palavra para vocês, depois a gente volta para uma conversa e as perguntas da nossa plateia virtual. Esther, peço que você comece, então, por favor. Guilherme, a gente que organizou, a Jaqueline que vai dar o começo e falar, e Maravilha, depois não a tem gente problema nenhum. conversa. Tem problema nenhum, Vai Jaqueline. lá, Jaqueline. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Então, a gente, na verdade, tentou fazer uma reflexão, né, sobre o lugar da ciência e trazer algumas ilustrações a respeito para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. Então, não sei se todos já sabem, mas nós ficamos muito conhecidas mesmo no Brasil por conta do sequenciamento, e essa é uma ilustração em homenagem a mim, a doutora Esther Sabino, e obviamente também a toda a equipe, feita pelas organizações Maurício de Souza, que nós somos representadas por duas personagens da Turma da Mônica. Bom, pensando sobre o que é ciência, né, a gente vem então para falar um pouquinho de conceito. A palavra ciência, ela deriva do latim, scientia, cujo significado é conhecimento ou saber. E de acordo com a Unesco, a ciência é o conjunto de conhecimentos organizados sobre os mecanismos de causalidade de fatos observáveis, obtidos através do estudo objetivo dos fenômenos empíricos. Então, a ciência ela representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, pesquisa ou da prática baseado em princípios que são considerados princípios certos. Mas quando a gente pensa em ciência, vem logo a pergunta: onde está a ciência? A ciência ela está em todo lugar. A ciência está mais presente do que imaginamos no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do cotidiano. Desde o despertador que nos acorda, passando pelo funcionamento de itens básicos, como torneiras, até os mais avançados, como smartphones. E a ciência também está muito ligada à produção de medicamentos e vacinas que nos curam e previnem de diversas enfermidades. Os seus benefícios estão presentes em toda a nossa rotina, facilitando, assim, todo o nosso serviço diário, as nossas atividades. E hoje, de certa forma, a gente não consegue mensurar o papel ou a importância que a ciência tem na nossa vida. Então, a contribuição da ciência para a sociedade ela é inquestionável, né, na medida em que ela possibilita uma série de avanços nos campos da saúde, da alimentação, do ambiente, da tecnologia, da energia. Ela também melhora a qualidade de vida das populações e, com isso, ela acaba trazendo enriquecimento intelectual e cultural para as sociedades. Mas aí vem uma outra pergunta, né? O que a ciência faz? Basicamente, a ciência ela responde perguntas, né? Ela, através da resposta de perguntas, ela enfrenta desafios do cotidiano que são importantes e que trazem uma série de resultados no sentido da criação de conhecimento, na melhoria, no aprimoramento da educação e a qualidade de vida das pessoas. Ela também reduz desigualdades e constrói pontes. Então, pensando em questões mais históricas em relação à ciência, a gente vem para uma reflexão. Como se faz ciência, né?
Num livro recente, Charlton e Marcadale afirmam que a ciência não existiria sem pessoas apaixonadas pelo desejo de descobrir o modo pelo qual o mundo funciona. E toda afirmação científica, ela necessita ser fundamentada e ser passível de testes. Então, de forma que outras pessoas, independente do que elas acreditam ou não, podem chegar às mesmas conclusões ou refutar as conclusões anteriores ao analisar a forma como ela foi construída. Então, se a gente for pensar historicamente, a ciência ela é tão natural do nosso cotidiano que a gente às vezes não pensa ou não tem a exata noção de como ela foi se constituindo. Ela existe desde sempre, no entanto, ela vai tomar corpo através do método científico. E o que é o método científico? O método científico nada mais é do que um conjunto de procedimentos que permitem observar e estudar o seu comportamento para, então, compreender uma regra geral. Então, a ciência, ela vai tomar corpo através do uso do método científico, e essa organização de conhecimentos que antes ocorriam em áreas separadas, elas, obviamente, permitiram muitos avanços, mas ainda era necessário organizar de forma, a forma como os dados eram coletados. E por isso, então, criou-se a noção do método científico, que até hoje é utilizada. Quando a gente pensa em como o método científico funciona, se a gente olhar esse esqueminha aqui ao lado, a gente observa que, inicialmente, existe um fenômeno. O fenômeno é o ponto básico para se iniciar um processo de método científico, que é justamente como a ciência é feita. Então, o fenômeno ele já existe e ele é observado pelas pessoas, sejam elas da ciência ou não. Mas o que é que o cientista faz? O cientista ele utiliza conhecimentos prévios para tentar explicar de forma inicial novas observações. Ele cria novos conhecimentos que podem validar uma hipótese ou rejeitar a hipótese que ele trouxe como inicial. E essa validação ou rejeição, ela traz uma explicação geral sobre aquele fenômeno que foi observado, que consiste em teoria. E essa teoria, obviamente, ela pode ser refutada, ou seja, ela pode ser questionada e pode ser refutada, ela pode ser negada por outros cientistas, ou ela pode continuar sendo validada por outros estudiosos da área. Então, é através do método científico que a gente faz ciência. E o método científico ele é tão característico da nossa forma de observação que todo bebê conhece, ou seja, todos nós, ao nascermos, já fizemos parte de um experimento científico, já tivemos contato com o método científico. Então, se a gente observar como um bebê ele se comporta, ele encontra algum objeto, alguma coisa que desperta o seu interesse, a primeira coisa que ele faz é uma observação. E ao fazer essa observação, ele toca no objeto, ele tenta levar à boca através, então, de uma fórmula de hipótese e ele realiza esse experimento ao sentir, ao tocar, ao colocar a boca. Quando ele coloca na boca, ele analisa esses dados e ele vai ter, então, uma ideia do que está acontecendo, o que significa aquilo que foi observado. E, a partir daí, ele pode reportar descobertas, normalmente através do choro, mas ele também vai convidar terceiros para reproduzir os resultados, ou seja, ele vai também mostrar para um outro bebê, para um amiguinho, aquele objeto, ele vai dar para outra pessoa experimentar. Então, o método científico, ele é a forma mais atual e comum de se fazer ciência, em que todos nós já participamos. Mas de onde vem a ciência? A ciência, ela sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, seja por qual teorias o mundo tenha sido criado, tenha passado a existir, a ciência sempre existiu. Agora, como que essa ciência foi, aos poucos, sendo considerada como uma área de conhecimento? Isso começa lá com Aristóteles, né, antes de Cristo.
E Aristóteles ele fazia várias observações e ele trazia uma série de experimentos na área da saúde que levaram, então, à formulação de uma ideia de que a ciência deveria envolver testes. A partir daí, a gente tem, então, no século XVII, o nascimento, que é o que as pessoas chamam de nascimento da ciência, mas que, na realidade, é apenas o ingresso da ciência que sempre existiu numa nova era. E aí a gente entra no conceito de filosofia da ciência através do método científico, iniciando com Francis Bacon, mas que passou por uma série de outros pensadores, como Galileu, Newton, Karl Popper, Marie Curie, Alice Bohr, Katherine Johnson, até o nosso mais contemporâneo, Stephen Hawking. Então, a ciência, ela desde sempre existiu e ela vai passando, com o passar do tempo, ela vai sendo, então, aprimorada. E por que é importante a gente investir em ciência? Primeiro porque o desenvolvimento de qualquer país está diretamente relacionado à aplicação de capital em ciência e tecnologia. Então, a ciência, ela é, de fato, um dos principais fatores que vai levar um país ao seu avanço em termos científicos e tecnológicos. Além disso, inovação, pesquisa e capacitação técnica e capacitação científica, elas trazem um bem público que, obviamente, vai ser utilizado, vai ser aproveitado por toda a sociedade. E mais ainda, indo mais legalmente falando, a Constituição de 88, nos artigos 218 e 219, já traz essa obrigatoriedade na promoção e incentivo da ciência, ou seja, da pesquisa, nos termos de capacitação tecnológica, pensando no bem público. Então, o artigo 18, especificamente, diz que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Então, investir em ciência está previsto na nossa Constituição. E, além disso, a gente precisa também investir em ciência porque ela traz resposta para questões do cotidiano que, obviamente, afeta todos nós. Então, se a gente pensar na questão da qualidade de vida, a ciência traz melhoria para a qualidade de vida, que traz um avanço econômico e que, a partir daí, nos ajuda, então, a dar respostas rápidas a questões emergenciais, como, por exemplo, a questão de desastres ambientais, a ocorrência de desastres ambientais e também a ocorrência de epidemias, como a pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo atualmente. Então, quando a gente pensa em investimento em ciência, a gente traz o conceito de ciência, tecnologia e inovação, que são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, crescimento econômico e a geração de emprego e renda, além da democratização de oportunidades. Então, quando a gente fala sobre investir em ciência, a gente pensa nos indicadores que trazem informações a respeito do quanto a ciência está sendo reconhecida ou está se investindo em ciência. E o que a gente pode observar é que no ranking de países que mais publicaram artigos científicos, que é o produto do trabalho de um cientista, lá em 2018, a última informação que nós temos a respeito dos países que mais publicaram artigos, a gente vê que o nosso país ele não está numa posição tão privilegiada. Né? Ele se encontra apenas no 11º lugar em relação ao ranking global de produção científica. Mas o Brasil ele possui 200 mil pesquisadores, e a gente pode até pensar que isso é muito, mas em termos proporcionais, para a população, para a quantidade de pessoas que nós temos no Brasil, isso está proporcionalmente abaixo de países como Argentina, Estados Unidos, e países da União Europeia, da própria Coreia do Sul e de Israel. Ou seja, o Brasil ele ocupa apenas a 66ª posição no Índice Global de Inovação lá em 2019. Isso por quê? Porque a ciência no Brasil, infelizmente, ela passa por um processo de falta de investimento, né, de cortes. Então, se não se investe no setor, a gente também não tem resultados factíveis a longo prazo. Então, de acordo com a OCDE, no Brasil, a gente tem um investimento da maioria dos países
acima de 2%, e no Brasil é menos que 1,3% do PIB. Ou seja, isso é muito pouco, é um aporte insuficiente, né, quando a gente observa o quanto outros países que despontam em termos tecnológicos, científicos, nas suas produções científicas. Então, quando a gente avalia todo o nosso cenário aí, partindo do iniciozinho do ano 2000, dos anos 2000 até hoje, a gente observa que o Brasil teve um pico de investimento em ciência e que, obviamente, isso numa série de avanços para a nossa nação. Mas, recentemente, infelizmente, a gente está passando por uma situação bem complicada e difícil, que é uma série de investimentos que refletiram de forma significativa no momento que nós estamos vivendo hoje com a pandemia de Covid-19. Então, de outubro de 2019 para cá, as universidades e instituições de pesquisa brasileira tinham perdido quase 18 mil bolsas de estudo. E essas bolsas de estudo, elas são intimamente relacionadas com a produção, porque são as bolsas que pagam os pesquisadores para trabalharem e produzirem conhecimento. E atualmente, em maio deste ano, o governo contingenciou 42% das despesas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, dos 4,9 bilhões destinados, né, ao nosso Fundo de Desenvolvimento Científico, 87,7 estão congelados. E o CNPq traz uma redução de 84,4%. Então, quando nós falamos sobre todas essas reduções, a gente começa, então, a observar que realmente, a longo prazo, porque ciência não se faz de forma imediata, então daqui 2, 3, 4 anos, nós vamos sentir o impacto dessa redução de investimento, principalmente nas políticas públicas, nas questões que trazem informações e melhorias para a sociedade. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Esté, que vai falar um pouquinho sobre como despertar a ciência em jovens. Então, indo um pouco na direção do que a Jaqueline falou, eu pensei em contar mais como uma experiência minha e como a gente tem que fazer para mais jovens, porque é importante que a gente comece com a categoria de base, que é na escola, né? E eu, quando pediram para falar aqui, eu pensei, puxa, como é que eu aprendi ciência? E eu lembro que tinha um professor que era assim, a primeira aula dele, a gente tinha que decorar um texto que era Thomas Alva Edison, descobridor da lâmpada elétrica, e era um texto chatíssimo. E talvez a gente não fizesse ciência, eu não tivesse parado de fazer ciência e fosse pensar aquela forma chata de dar aula. Então, é muito importante a gente pensar como a gente ensina a ciência. E aí eu lembrei desse professor, que é o Isaías Sal, que na década de 50 ele estava com esse problema na cabeça, queria muito popularizar, e acho que no próximo a gente mostra o que fez realmente. Foi interessante saber que dessas coisas que surgiram. Para mim, o meu maior brinquedo, o brinquedo que eu me lembro da infância, é esse kitzinho que a gente podia fazer todas as experiências que a gente queria, explicava, e a gente misturava coisas e tudo se transformava. Então, a gente precisa começar a pensar e ver como que a gente faz isso. E o professor Isaías Sal fez vários kits de ciência, acho que eram da década de 60, 70, ou um pouco antes, mas aqui no próximo eles tinham esses kits que foram muito famosos aqui no Brasil. Mas uma coisa que eu acho que também tem a ver com o que a Jaqueline falou, é que o Isaías Sal era um professor da faculdade, é um professor, ele ainda está vivo, né? Professor da faculdade de medicina, mas que quando eu entrei na faculdade de medicina, ele não estava lá. Ele foi um dos professores caçados durante a ditadura militar. E essas coisas, tanto a falta de dinheiro, ou momentos políticos, ou quebras na ciência, elas têm um impacto assim, demora muito tempo para a gente reverter. Quando eu entrei para fazer a pós-graduação, tive uma dificuldade enorme de achar orientador. Pouquíssimas pessoas, eles não tinham tempo, não tinha recurso. No final, eu demorei mais de 7 anos para ter a minha primeira publicação, só quando eu fui para fora do país e, na verdade, eu fui treinada fora. Então, tudo isso, uma coisa que aconteceu na década de 60, vai repercutir 20 anos depois ainda na dificuldade de você ter quadros científicos no Brasil.
Então, por isso que no final que a Jaqueline falou, a falta de recursos, a diminuição de verbas, às vezes a gente não percebe quanto tempo uma coisa em ciência demora depois para você reverter. Porque você demora muito tempo para formar um novo pesquisador. E esse tempo que você perde, ele não dura só aquele período. As pessoas desistem, vão para fora do país, e isso já está acontecendo no Brasil, muita gente saindo, buscando outras oportunidades, porque não existe aqui. Eu tenho muito medo pelos alunos, porque não vão abrir possibilidades deles ficarem, e também para a gente poder fazer ciência. Acho que é uma coisa que demora muito tempo para reverter. Então, nesse sentido, a gente tem que parar e pensar como popularizar a ciência. Como que a gente faz para que a população entenda melhor o papel da ciência? Quer dizer, por isso a figurinha do Maurício, o desenho, ele tentar levar isso, até para mim comoveu muito, porque a gente precisa entrar na mídia, a gente precisa explicar o que a gente faz, a gente precisa explicar cada uma das pesquisas, para que, de certa forma, as pessoas consigam entender a linguagem no seu dia a dia e discutir. Se todo mundo discute o jogo do futebol, porque o Palmeiras e o Corinthians, como foi o jogo, elas dominam as palavras, elas entendem o jogo. E, de alguma forma, a gente vai ter que fazer isso de novo, a ciência ser mais fácil de ser entendida, as perguntas. É lógico, no Covid a gente está conseguindo ter esse espaço, as pessoas discutirem, mas o que é fase 1 de vacina, o que é fase 3, como é que você faz segurança? Todas essas questões são tão importantes, elas entenderem como a ciência caminha. Lógico, não é um caminho direto, ela é um caminho que às vezes acerta, depois volta atrás, até descobrir mesmo o que é a melhor forma de você fazer uma coisa. E eu acho que é isso que precisa, e realmente a gente vai passar um período difícil agora, como a Jaqueline estava falando, e a gente vai ter que repensar a ciência que a gente faz. E então era nesse sentido da minha fala, de levar essa experiência e principalmente esse medo que eu sinto pelos meus alunos, pela onde que vai abrir, quer dizer, o que a gente vai fazer para que esse momento não seja tão ruim, não tenha um tamanho tão extenso. Eu acho que também a gente tem que fazer uma ciência mais ligada às empresas e à iniciativa privada, mais aplicada, até porque eu acho que é isso que está faltando aqui. A ciência não pode ser feita somente pelos órgãos públicos e pelas universidades, ela tem que estar no meio produtivo, e esse investimento do meio produtivo é extremamente importante. E eu acho que é importante para a própria indústria nacional, ela tem que saber inovar, senão a gente não vai conseguir realmente resolver os problemas econômicos. Eu ouvi um professor falar, acho que ele tem razão, o professor Zago, que não é a economia que move o mundo, é a inovação que move a economia e o mundo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão, o Brasil tem que mudar a forma como age com ciência. E, por fim, eu quero falar uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que tem uma discussão que eu acho que todo mundo se perde, e que a ciência parece que existe uma contradição entre ciência e religião, que eu acho que não tem. E isso acaba sendo ruim para os dois lados. Quer dizer, não foi porque teve Inquisição, Copérnico, Galileu, isso não fez com que a Terra não girasse ao redor do Sol. Então, não adianta, a religião não deve brigar com a ciência. E a ciência nunca briga com a religião. E também o fato da Terra girar ao redor do Sol não mudou a nossa necessidade de religião e nem de seguir ou dos problemas espirituais. São coisas que têm que trabalhar juntas, assim, não, dentro dos seus domínios. E é muito importante que a gente quebre essa discussão, muitas vezes, que atrapalha os dois lados. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar, e obrigada pelo convite. Obrigado a você, Esther. Obrigado, Jaqueline. Eu queria fazer umas perguntinhas para vocês.
Queria começar perguntando para você, Jaqueline, você sente que essa popularização, essa popularidade, essa fama que vocês merecidamente conquistaram, isso está incentivando meninas, adolescentes a se interessarem por ciência, se espelhar em vocês e decidir seguir uma carreira como cientista? Particularmente, e aí eu vou falar um pouco da experiência que eu tenho tido, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos nesse sentido, né, de meninas que, inclusive, estavam pensando em desistir da carreira científica, seja porque a graduação é, teve uma interrupção por conta da pandemia, ou porque acreditaram que a ciência era um caminho muito difícil de se percorrer, e que depois da nossa divulgação como grupo, né, de majoritariamente composto por mulheres, acabaram se inspirando de volta, ou aquelas que realmente pensavam em outras áreas e agora já vislumbram uma carreira como cientista. A gente sabe que, historicamente, as mulheres, né, o gênero feminino sempre foi minoria na ciência, e eu acho que todos, não só a nossa repercussão, mas os programas de uma série de instituições que estão comprometidas com é, o incentivo mesmo de meninas, de jovens mulheres na ciência, tem feito um papel significativo, e eu acredito que a longo prazo, né, sempre pensando na questão a longo prazo, isso terá uma relevância. A Jaqueline falou sobre a pouca participação, a menor participação, pouca é errado, a menor participação das mulheres na ciência. No dia a dia, quais são concretamente as dificuldades, se é que elas existem, né, dificuldades diferentes que a cientista mulher enfrenta por ser mulher? Eu acho que a principal dificuldade é a maternidade, porque elas vão fazer pós-graduação no momento que estão casando e tendo filhos. Então, esse é o momento das duas coisas, e isso é difícil porque ambas precisam de muita dedicação, principalmente uma criança pequena. Então, a maior dificuldade, eu acho, está nesse momento. E eu vejo, sinto isso quando a aluna fica grávida, tem um filho, demora muito mais para ela conseguir passar a fase e voltar a focar de novo na sua profissão. Então, eu acho que é esse o momento que a gente precisa dar mais apoio e fazer uma rede mesmo de apoio dentro dos seus laboratórios, ou de uma mulher com a outra, para ajudar mais aquela que está no momento, na sua fase, quando está nesse processo. Você tem que estar atento dentro do seu grupo para incentivar e resolver os problemas para que essa pessoa consiga terminar quando isso acontece, né? O ideal é se a pessoa realmente se programar. Então, acho que ciência aqui no Brasil a gente precisa programar tudo e pensar bem o momento em que você vai querer ter filho, em que você vai ter que terminar a tese. É difícil terminar uma tese, né? Sempre um estresse danado. Então, eu acho que isso faz, assim, obriga a mulher a tentar ser mais, assim, saber pensar bem no momento da gravidez. Mas eu acho que essa é a principal dificuldade que eu vejo. Tá certo. Queria fazer uma pergunta para as duas. Como que a gente pode aproveitar esse momento para incentivar as crianças a gostarem mais de ciência, a se interessarem mais por ciência, e como que os pais podem, que ainda estão com crianças em casa, né, ou também não só com crianças em casa, mas em virtude do momento que está se falando muito sobre questões científicas, aproveitar isso para despertar o interesse dos seus filhos por ciência. Jaqueline, se quiser começar. Guilherme, eu acredito que atualmente a gente tem uma série de recursos que, pelo menos na minha época, e aí na da doutora Esther também, não existiam, né? Hoje as crianças têm acesso muito mais fácil a dispositivos que acessam a internet. A própria internet é uma fonte
muito ampla de conteúdos e conteúdos que são voltados para a criança, como desenhos animados, é, programas educativos. E, para além disso, eu acho que hoje as empresas, né, as empresas que fabricam brinquedos também já estão pensando nessa outra perspectiva de trazer as profissões não só para meninos, mas também para meninas. Então, eu acho que a disponibilidade de recursos hoje permite que a educação de uma criança ela seja voltada para incentivar essa criança a atender alguns anseios, que isso, obviamente, é criado ali no imaginário da criança mesmo, né, na fase da infância. Então, eu, particularmente, não tive esse incentivo, eu não tive esse contexto, né, infantil que pudesse me projetar para uma carreira científica. Tanto é que eu vim conhecer a carreira científica já na graduação. Mas hoje a gente tem isso, né? A gente tem todos esses recursos, sejam eles através da internet, através de livros infantis relacionados com ciência, com linguagem voltada para crianças. E acho que assim, é um trabalho, né? Os pais precisam realmente se dedicar a esse tipo de incentivo, a esse tipo de educação, mas hoje é possível. Então eu acredito que aqueles que desejam ingressarem nessa atmosfera de incentivar os filhos a descobrir outras profissões ou outras carreiras que não são tão usuais como a carreira de cientista, hoje eles têm recursos. E acho que as escolas também, as escolas já estão mais já conseguem fazer um planejamento pedagógico pensando nessa questão de incentivar as crianças a pensarem em ciência. Hoje a gente já tem outros brinquedos, né? Acho que um pouco parecidos com o que a doutora Esté mostrou da infância dela. A gente está resgatando um pouco mais isso e tendo essa divulgação mais ampla, né? Na fase ali da infância, que eu acho que é quando as crianças começam realmente a pensar nessas projeções profissionais para o futuro. Eu acho que é importante também falar, mostrar mais, incentivar eles a pensarem no método. Então, dar perguntas para eles tentarem resolver. Ou como que você faz uma pesquisa, como se pergunta uma determinada coisa, ou como você sabe, ou, por exemplo, quanto tem, quais os mosquitos mais próximos da sua casa, todo mundo pode contar, alguma coisa assim que faça ela contar alguma coisa, por exemplo, se você quer combater dengue, pensar em coisas assim, quer dizer, mudar um pouco o caminho e eles olharem ao seu redor, como é que eu posso medir uma coisa, como é que eu descrevo onde eu estou, por que isso acontece, então, dar ferramentas para que eles possam medir e concluir, quer dizer, tentar pensar não mais o conteúdo de você dizer como é, mas sim assim o método para ele poder descobrir. Acho que essa é uma coisa assim que a gente vai trabalhar mais. Já pensei muito, eu falei, puxa, as crianças gostam tanto de ir atrás de Pokémon, será que a gente não consegue fazer uma coisa que eles vão atrás de mosquito, né? Assim que olha, de repente o mosquito cresce, eles conseguem classificar algum brinquedo assim, entendeu? Para você saber mais o que está ao seu redor. E outra coisa que eu acho que está entrando muito em ciência, que eu acho que a gente tem que usar mais, que é uma coisa que se chama ciência participativa. É exatamente isso, você cria determinadas perguntas e as pessoas todas coletam dados. Talvez a gente devesse fazer projetos assim em escola. Então, tem até algumas coisas para a Covid, que as pessoas entram, eu vi isso com um pesquisador suíço, você diz todo dia se você está com sintomas, você está informando todo mundo desses sintomas e você consegue fazer uma pesquisa sobre a frequência de determinados sintomas de Covid numa população. Então, você pode talvez fazer algumas coisas assim para a escola. Olha, eu queria saber quantos já tiveram, estou no meio de uma epidemia de dengue. A gente pode falar para as crianças perguntarem, depois na escola, quantos tem alguém que já teve dengue, aquele. Então, fazer uma coisa assim, depois, ou alguém na família, e depois eles aprenderem a analisar os dados que saem, entendeu?
como que você faz uma tabelinha, qual a frequência, o que que é porcentagem, coisas assim que despertem o problema e que a pessoa ajuda a coletar um dado e, ao mesmo tempo, ela fica sabendo de um dado que ela precisa saber. Eu acho que são ferramentas novas que estão surgindo de ciência que eu acho muito interessante e que a gente devia pensar nisso para ser feito em escola. Certo. Esther, Jaqueline, eu queria agradecer muito a vocês. Infelizmente, a gente ficou com o tempo um pouquinho prejudicado. Eu recebi diversas perguntas aqui, pessoas querendo saber mais sobre como incentivar o interesse em ciência, sobre o papel e o espaço das mulheres na ciência, sobre o trabalho de vocês, mas infelizmente não vou ter tempo, a gente tem que seguir com a programação. Queria muito agradecer a vocês pela presença, parabéns pelo trabalho que foi e é tão importante para todos nós. Obrigado mesmo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. A gente vai ter um breve intervalo, pessoal, agora, e eu convido a todos que estão participando que aproveitem esses minutos para navegar pela plataforma do Educação 360. Tem a sala dos palestrantes com mais informações sobre todos os nossos convidados incríveis, como vocês estão vendo. E, enfim, a gente volta daqui a pouquinho. Um abraço.